foi uma falha do Cássio. O Cássio poderia ter feito muito melhor. E aí entra um ponto crucial. Acho que é importante o torcedor do Cruzeiro alinhar expectativas sobre o Matheus Pereira. Cobre do Matheus Pereira, torcedor cruzeirense. Cobre do Cássio, cobre do Gabigol, cobre de qualquer jogador. Não se deixe inibir por isso. Fala, cruzeirense, tudo certo? Hoje eu tô por aqui para falar nada mais, nada menos do que sobre Cássio e Matheus Pereira. Vai render, viu? Bora lá. Bom, após a derrota frustrante do Cruzeiro para o Atlético por 2-0 pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro, Cássio e Matheus Pereira ficaram muito em evidência, mas de uma forma negativa. E não dá para se dizer que esses caras estão desacostumados com isso, pelo menos se tratando da trajetória deles no Cruzeiro. Afinal de contas, sempre que eles estiveram por aqui, foram cercados de muita expectativa, mas também de muita pressão, de muita cobrança. Será que é algo justo? Será que é algo válido? Eu vou dar minha opinião por aqui. E antes, claro, vou trazer alguns elementos. Sempre focando nas 4 linhas, no que esses jogadores já fizeram pelo Cruzeiro dentro de campo. Não posso embasar minha opinião fora do campo, né? Afinal de contas, seria uma irresponsabilidade da minha parte. Vou começar por ordem alfabética, falando sobre o Cássio. O Cássio, inclusive, chega depois do Matheus Pereira ao Cruzeiro, né? E aí vale lembrar, ele foi o primeiro grande movimento da gestão Pedro Lourenço, lá em meados de 2024. Foi um pedido pessoal do Pedrinho, chegou super respaldado. E chamou a atenção da mídia nacional, né? Afinal de contas, o Cássio é, no mínimo, um dos grandes ídolos da história do Corinthians, que é um gigante do futebol brasileiro. Por lá, fez mais de 700 jogos, conquistou muitos títulos, sempre tendo uma presença muito marcante, muito importante nas taças conquistadas. Mas o Cássio, quando vem ao Cruzeiro, ele chega em um momento em que o clube, de fato, encontrava a necessidade de ter um goleiro mais confiável, de maior estofo, e com isso o Pedrinho escolhe o Cássio. Ele direciona o Alexandre Matos a buscar o Cássio. Só que ele não vem em seu melhor momento para o Cruzeiro, né? Isso é até um pouco óbvio. Com tudo que ele construiu no Corinthians, ele não sairia de lá, ainda mais para outro clube brasileiro, se tivesse vivendo o seu melhor momento. É claro que não. E o Cássio vinha em declínio desde 2022. Inclusive, tá até aparecendo aí na tela um tweet que eu fiz pouco antes do Cássio ser contratado, quando eu falei que a curto prazo ele poderia resolver o problema do Cruzeiro, mas a médio e longo prazo eu tinha uma certa desconfiança. Por quê? Porque eu acompanhava de perto o Cássio no Corinthians, e para quem acompanhava sabe muito bem disso. Ele vinha um declínio, né? E aí, em meio a isso, tinha a questão dele ser uma espécie de para-raios, de ter uma sobrecarga emocional, tinha muita cobrança por parte da torcida, da imprensa, e, enfim, questões surgiam para até além da função dele de goleiro, né? O Cássio, até no início da trajetória dele no Cruzeiro, chega a falar abertamente que ele estava feliz em ser só goleiro, né? Mas naturalmente, por tudo que ele já construiu no futebol brasileiro, ele acaba sendo uma referência, né? Os jogadores dentro do clube acabam enxergando o Cássio dessa maneira. E aí é um fato que o Cássio faz um bom 2024 pelo Cruzeiro. Ele faz um Brasileirão bem consistente, estreia na reta final do primeiro turno contra o Bragantino, inclusive fazendo um bom jogo. Naquele momento o Anderson vinha bem, mas o Cássio assume de imediato o gol e consegue assumir em um bom nível. E apesar da queda do time no segundo turno, se o Cruzeiro brigou por vaga na pré-Libertadores até a última rodada, passa demais pelo Cássio, né? Ele garantiu alguns resultados importantes para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Na Copa Sul-Americana ele já estreia no mata-mata. E ele vai muito bem, pelo menos até a final. Aí já entra um ponto muito importante, né? Porque o Cássio vai muito bem contra o Boca Juniors, vai muito bem contra o Libertad, melhor ainda contra o Lanús, mas na final, em momento crucial, onde o Cruzeiro precisava voltar a conquistar um título internacional, e é óbvio, o torcedor esperava que o Cássio fosse manter o nível, ele falha. E ele falha em 2 gols, né? Ele falha no gol do Gaston Martirena e também falha no gol do Adrian Martínez. Um goleiro do nível do Cássio, ainda mais naquele momento, não poderia ter falhado tanto. Isso acaba manchando um pouco a imagem dele com o torcedor cruzeirense e, de alguma forma, gerando uma desconfiança para o ano de 2025.
ano de 2025 até aqui, que não é nada legal do Cássio. O Cássio vem falhando desde a FC Series, desde o torneio de pré-temporada. Tem se mostrado desligado, se posicionando mal, tem saído mal e tem falhado em gols importantes, né? E dá para se dizer que até então o mais importante dentro desse ano foi justamente no clássico. O primeiro gol do Hulk foi uma falha do Cássio. O Cássio poderia ter feito muito melhor. E aí, torcedor, volta àquela discussão que está se tornando antiga. Aliás, ela já é antiga, porque desde que o Fábio saiu do Cruzeiro, e o Cruzeiro já tá na quarta temporada sem o Fábio, não se há uma segurança em um goleiro do Cruzeiro. O Rafael Cabral chega em 2022 para ser um sucessor do Fábio, tem alguns bons momentos na Série B, até em disputa de Série A, foi muito importante, sobretudo na reta final de 2023, mas tecnicamente sempre ficou um pouco abaixo, né? E o 2024 do Rafael Cabral, até a sua saída, ele é desastroso. E em meio ao Rafael Cabral, a trajetória dele no Cruzeiro, o torcedor pedia muito o Anderson, né? Pedia demais o Anderson. Isso desde 2023. E o Anderson finalmente passa a ter oportunidades depois da saída do Cabral. Vai bem, só que é um goleiro que nunca também conseguiu cair nas graças. Também porque falhou de forma pesada em um clássico, né? Naquele 3-0 no primeiro turno do Brasileirão de 2024. Tem até uma coincidência em relação a esses jogadores, a Rafael Cabral, Anderson e Cássio, todos eles falharam muito feio em clássicos. Não tem jeito, clássico pesa muito. A gente sabe que é um jogo que envolve muita emoção, que envolve muita coisa e acaba sendo decidido nos detalhes. E esses goleiros acumularam falhas importantes em clássicos. Então, é muito preocupante quando a gente vê que, desde a saída do Fábio, o Cruzeiro parece estar em um ciclo vicioso, né? Eu, sinceramente, sou a favor de mais minutos para o Léo Aragão. E nem vou achar injusto se ele se tornar titular, porque em 2025... os poucos jogos que teve, ele mostrou o serviço. Só que ainda é um goleiro jovem, ainda é um goleiro que precisa ser maturado e que pode sentir inclusive em um jogo grande. E aí esse ciclo vicioso pode voltar a ficar muito, mas muito acentuado. E aí eu acho que aquele torcedor que talvez tenha desenhado um pouco da saída do Fábio, talvez hoje se arrependa, né? Porque vê o Cruzeiro passando por um processo difícil, em uma posição crucial. Lembra até um pouco que o São Paulo sofreu pós Rogério Ceni, né? Porque o Rogério Ceni se aposenta em 2015. E aí, para finalmente o São Paulo ter um goleiro que traz segurança, que cai nas graças da torcida, isso custou 8 longos anos, né? O Rafael, ele fecha no fim de 2022 com o São Paulo, e aí em 2023 ele assume o gol. E assim, o Rafael já teve os seus problemas, só que ele acabou sendo importante em conquistas do São Paulo, né? Em Copa do Brasil, em Supercopa do Brasil. Talvez falte isso para um goleiro do Cruzeiro. Eu, sinceramente, torço para que o Cássio seja esse goleiro. Se for o Léo Aragão, também vou ficar bem contente, mas é algo que me preocupa. Porque a gente sabe que um time, para funcionar bem, precisa ter um goleiro que traga confiança. E a verdade é que hoje o Cruzeiro não tem esse goleiro. Pode vir a ter, mas hoje não tem. E as cobranças ao Cássio são justas, porque dentro de campo, especificamente em 2025, não vem bem. E ele precisa aceitar melhor isso, né? Ele já demonstrou que tem alguma dificuldade nesse sentido. Vide o que aconteceu depois do jogo contra o Atlético, quando ele deu uma declaração não aceitando muito bem que ele tinha falhado naquele gol contra do Fabrício Bruno. Isso é um problema, né? E particularmente eu acho muito difícil que o Cássio venha a perder prestígio dentro do Cruzeiro. Muito por conta que eu falei lá no início. Ele veio sob pedido do Pedro Lourenço. Isso é muito pesado, ainda mais se tratando de SAF. Mas é aquela questão, né? Pedrinho tem que dar autonomia pro treinador, até pro treinador de goleiros também, para que as devidas alterações, se necessárias, sejam feitas. Mas, enfim, não dá para o Cássio ficar reclamando de cobranças, e não dá também para ele ficar relembrando o que já conquistou pelo Corinthians, né? Ele foi um grande goleiro no Corinthians, agora no Cruzeiro ele ainda não é nada.
chegou com uma grande história, mas precisa construir ainda uma grande história. E aí, quando ele teve a chance de talvez se consolidar como um dos goleiros históricos do Cruzeiro, que poderia ter sido perfeitamente com um título de Copa Sul-Americana, ele falhou. Isso pesa. Então que o Cássio tenha maturidade e até mesmo resiliência para dar a volta por cima. Mas hoje eu confesso que olho com um pouco de descrença. Até acho que isso pode acontecer em 2025, mas pensando mais para frente, talvez o Cruzeiro tenha que acelerar a preparação em outro goleiro que já está dentro do clube, ou até mesmo buscar algum outro. Posição de goleiro não é nada fácil, meus amigos. E aí, passando para Matheus Pereira. Matheus Pereira que antes do Cássio chegou ao Cruzeiro, bem antes, né? Ele chega na metade de 2023, ainda uma contratação da gestão Ronaldo e claramente a maior contratação daquela gestão. O Matheus nunca tinha atuado no futebol brasileiro, mas acumulou passagens interessantes em sua carreira fora do país, sobretudo na Inglaterra, jogando na principal liga do mundo com a camisa do West Bromwich. E ele chega com esse status, chega como um camisa 10, algo que o Cruzeiro não tinha há muito tempo, e com um fator que tem que ser considerado, um cruzeirense. O torcedor cruzeirense vinha de anos delicados até mesmo para se identificar com o jogador, para ter alguma conexão, e viu essa esperança no Matheus Pereira. Até porque o Matheus Pereira, quando chega ao Cruzeiro, ele recusou outros clubes brasileiros. Ele vem ao Cruzeiro ainda com um elenco deficitário, tanto é que o Cruzeiro briga para não cair naquele ano de 2023, que até o Matheus acaba tendo uma lesão logo no início, mas ele consegue ser importante na reta final, né? Fazendo um gol, inclusive um belo gol contra o Atlético Paranaense no Mineirão. E foi um dos momentos mais emblemáticos dessa fuga do Cruzeiro contra o rebaixamento. E aí chega o ano de 2024 e o torcedor cruzeirense tinha uma expectativa maior no Matheus Pereira por uma questão de pré-temporada, de melhor adaptação, e de fato ele faz uma grande temporada, né? O Matheus consegue quase 30 participações em gols, fazendo um ano extremamente irregular, sendo importante para o Cruzeiro. Só que nos jogos grandes o Matheus ficou devendo, e isso é um fato. O que é um fato sobre o Matheus Pereira? Ele fica devendo em jogos grandes? Sim. O Matheus é bom jogador mesmo devendo em jogos grandes? Sim. O Cruzeiro, sem o Matheus Pereira, ganha tecnicamente em algo? Não ganha. Então, vale fazer essa distinção, mas é um fato, gente. O Matheus fica devendo em jogos grandes. Ele teve a oportunidade de brilhar na decisão do Mineiro, até tem um bom momento do Matheus Pereira no segundo jogo, inclusive ele deu uma assistência para o Matheus Vital, mas ele fica abaixo. Na primeira partida também teve até uma chance clara para fazer um gol, mas o Gemerson acaba fazendo um corte muito porque o Matheus acaba titubeando no momento de decidir. E aí no Campeonato Brasileiro ele faz um primeiro turno espetacular, mas em alguns jogos mais pesados fica devendo. Ficou devendo no próprio Clássico, no 3-0, lá na arena do rival, até no jogo contra o Flamengo que ele fez gol, ficou devendo, até falhou no primeiro gol, ficou devendo contra o Palmeiras. Enfim, em alguns jogos grandes do primeiro turno dele que foi muito bom. Matheus Pereira foi o melhor meio do primeiro turno Brasileirão. E aí tem uma queda vertiginosa dele no segundo turno. E na Copa Sul-Americana, que o Cruzeiro foi finalista, o Matheus Pereira passou longe de ser o principal jogador. No mata-mata, o Matheus Pereira não teve nenhuma participação em gol. Então é um fato que ele não conseguiu ser o protagonista que o torcedor do Cruzeiro esperava. E o 2025 dele, que, claro, o recorte é muito curto, né? Acho que dá algum indício de que o Matheus vai seguir sendo titular, sendo uma peça importante, responsável por organizar o jogo do Cruzeiro, mas sem a capacidade de protagonismo. E aí entra um ponto crucial. Acho que é importante o torcedor do Cruzeiro alinhar expectativas sobre o Matheus Pereira. Não esperem protagonismo dele, até mesmo por características. O Matheus é um meia, é um cara que se caracteriza por ser muito mais um armador, um organizador, um cara que vai criar soluções de gol do que propriamente fazer gols, mostrar poder de decisão. Até porque o Matheus Pereira não é um grande finalizador. Então vale alinhar expectativas sobre ele. E hoje, que bom, o Cruzeiro conta com o Gabigol, que claro, precisa crescer de rendimento,
um Dudu que tem feito bons jogos, mas pode fazer ainda mais. Que bom que o Cruzeiro conta com esses caras, que já provaram na carreira que podem decidir mais jogos do que o Matheus Pereira. Matheus é um ótimo coadjuvante, mas não é um cara que tem que ser visto como protagonista. Então, acho que vale essa reflexão para o torcedor cruzeirense. E eu até achei interessante a entrevista dele depois do clássico contra o Atlético, quando principalmente ele diz que aceita bem as críticas. E eu até acho que o torcedor do Cruzeiro, ou parte da torcida que vaiou o Matheus Pereira no Mineirão, não tá errado, não deve ser julgado. Se foi por conta do que ele fez dentro de campo, ok, porque o Matheus foi mal no jogo. O Matheus ficou devendo. O Matheus ficou abaixo da expectativa, e não só da expectativa, do que ele próprio pode fazer. Porque não quer dizer que, se ele não tem capacidade de protagonismo no geral, ele em jogos grandes não possa ser importante. Claro que pode, ele tem condições disso e ele tem que ser cobrado quanto a isso. Afinal de contas, ele está no Cruzeiro, que em 2025 tem o objetivo de brigar por grandes coisas, tem o objetivo de ser campeão, pelo menos, de um título grande. Se voltar a Libertadores, vai estar ok. Mas enfim, a gente sabe que até mesmo na boca do Pedro Lourenço, né, ele disse recentemente ao Central da Toca que quer que o Cruzeiro conquiste pelo menos um título grande. Então só estou replicando o que o dono da SAF disse. Em meio a todo esse cenário, o Matheus tem que sim ser cobrado. Cobre do Matheus Pereira, torcedor cruzeirense. Cobre do Cássio, cobre do Gabigol, cobre de qualquer jogador. Não se deixe inibir por isso. Você está no direito de cobrar. Se você está cobrando pelo que o atleta faz dentro de campo, é justo, é válido. Você é o maior patrimônio do clube. E o próprio Matheus Pereira, aí voltando ao ponto do jogador em específico, tem que se cobrar. Tem que se cobrar sim para fazer mais, porque é muito, não só bem remunerado, mas é muito capaz tecnicamente de ajudar o Cruzeiro. Acho que em torno do Matheus Pereira, algumas cobranças passam do ponto quando elas se tratam do extracampo. Dentro de campo não, porque o Matheus Pereira pode fazer mais do que tem feito há alguns meses. E no caso do Cássio, sinceramente, eu acho que o extracampo pegava muito para ele lá no Corinthians. Ele era cobrado por algumas coisas que não cabiam a ele. Agora, no Cruzeiro, para mim, a cobrança tá na medida certa. Até porque o Cássio, por exemplo, dentro do Cruzeiro, ainda é menos importante do que o Matheus Pereira. Mas é isso, torcedor. Deixo aí o meu conteúdo e, claro, reforço para que você venha a compartilhar, venha a se inscrever no Fala Cruzeirense, que tem crescido cada vez mais. E, por favor, deixe o seu like, dê aquela moral pro vídeo, tá? Sigam acompanhando os conteúdos do Cadu, do Pepa, do grande Emerson Araújo e, enfim, contamos com vocês para que esse projeto cada vez mais se fortaleça. Um grande abraço cruzeirense.